Olá, instrumentos afinados! É hora de começar a nossa viagem pelo universo musical. Uma combinação de sons, ritmos, notas, melodias, harmonias. A primeira das 7 artes tradicionais. Uma expressão artística fundamental em todas as culturas. Afinal, não se conhece nenhum grupo humano que não tenha produzido música. E é com essa arte tão presente na história da humanidade que o Salto para o Futuro inicia hoje a série Educação Musical Escolar. E a nossa equipe foi a campo saber como a música se tornou essa companheira do dia a dia. Música para dançar, para relaxar, para se apaixonar e para aprender. Na linha do tempo, vamos saber por que essa expressão artística está presente na escola brasileira desde os primeiros passos da educação no país. O que determina a legislação atual sobre o ensino de música nas escolas brasileiras. Vamos ao Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, saber como a música está presente no currículo desde 1837, ano de fundação da instituição. Ele é autor do Trem do Caipira, da Floresta do Amazonas, das Baquianas brasileiras e um dos mais importantes nomes da música no país, Heitor Villa-Lobos. E é ele quem dá nome a uma escola em Porto Alegre que a gente vai conhecer no In Loco. Na Universidade de Brasília, vamos saber como são desenvolvidos projetos de formação de professores no Departamento de Música. E não perca, no último bloco, uma entrevista com a professora de música, Regina Márcia Simão Santos. Há de haver também mudança nas práticas dos sistemas educacionais, onde ainda houver a admissão de um único professor para dar conta das diversas modalidades. Seja bem-vindo ao Salto para o Futuro, Um programa da TV Escola, o canal da educação. Em um show de rock, milhares de pessoas deliram ao som da banda preferida. Durante um filme, a trilha musical dá o tom da cena. Depois de um dia de muito trabalho, alguém liga o rádio ou bota um CD para tocar e ouvir aquela canção que acalma. Sem falar da turma conectada que anda ouvindo música o tempo todo no celular e em outros dispositivos portáteis. Essas são apenas algumas das situações que reforçam a força da música no nosso dia a dia. Mas por que essa arte está presente em diversos momentos do nosso cotidiano? Esse é o tema da reportagem que abre o primeiro programa desta série. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Ronca Ronca, esse que orienta desorientando. Estamos ao vivo até meia-noite. O radialista Maurício Valadares é um apaixonado por música. É noite de terça-feira e ele vai começar mais uma edição do seu programa sobre música contemporânea. Maurício é colecionador de vinil e trabalha no rádio há 30 anos. Com a mesma paixão do início da carreira, ele enumera os encantos dessa linguagem. O que fascina na música é a possibilidade dela te emocionar, dela ir para todos os lados, de você receber informação de todos os lados, de todos os países. O Ronca Ronca é aberto a todos os ritmos, a todos os países, música africana, música brasileira dos anos 30, música brasileira experimental, música russa. Então o fascínio da música é exatamente esse. A música está em constante evolução. A sabedoria popular diz que toda arte aspira a ser música. É difícil imaginar como seria viver sem ela, mas afinal, o que a música representa em nossas vidas? A música é uma coisa maravilhosa, né? Ela faz muito bem, não é isso? Pra mim, a música é tudo na minha vida. Eu gosto muito porque eu toco violão, e acho legal porque você trabalha com criança, né, na escola musical, desperta o espírito deles, o carisma, né? A música é tão uma coisa tão essencial na vida da gente que eu durmo com ela, você acredita? A vida de Dado Villa-Lobos também é marcada pela música. Aos 18 anos, ele ganhou projeção nacional como guitarrista da banda Legião Urbana. O sobrenome famoso também dá a dica. Dado é sobrinho neto do maestro Heitor Villa-Lobos. Minha relação com a música veio muito realmente da família, do ambiente familiar, tanto pelo lado da minha mãe como do meu pai. Meu pai é uma coisa muito forte para ele, a questão da música clássica e tal.
Atualmente, o músico também compõe trilhas sonoras para filmes. O trabalho no documentário Pro Dia Nascer Feliz rendeu ao artista um quiquito no Festival de Gramado, um dos mais prestigiados do país. Eu fui percebendo ao longo do processo que era muito instigante, muito interessante, era um novo caminho, com muito mais alternativas e possibilidades de ideias. Para esse artista, a música tem um poder que supera as palavras. Eu fui transformado pela música que eu ouvi ao longo dessa vida e até hoje eu me quase choro quando ouço determinada música que me remete a determinada situação. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Rosa Maria Araújo é presidente do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, uma instituição que preserva a memória e a história da música brasileira. Aqui nós temos o arquivo do Jacó do Bandolim, da Elisete Cardoso, da Nara Leão, da Dircinha Batista e da Linda Batista, do Sérgio Cabral, jornalista, que é hoje um dos maiores pesquisadores de música, o meu parceiro, doou o arquivo ao Museu da Imagem do Som quando fez 70 anos, do Hermínio Belo de Carvalho, um compositor parceiro de Cartola, poeta, compositor muito importante. Na vida da historiadora, a ligação com a música surgiu ainda na infância, quando frequentava bailes de carnaval e ouvia no rádio os artistas preferidos dos pais. O colégio certamente influenciou também porque nós tínhamos muitos ciclos de debates, palestras ligados à música. O professor de História fazia pesquisa sobre o Noel Rosa. Nós tivemos no colégio, na Semana do Estudante, Vinícius de Moraes, Paulinho da Viola, com 18, 19 anos, discutindo com a gente. A paixão pelo carnaval continuou e a historiadora viu que por meio da música era possível conhecer o passado para compreender o presente. Eu fui às touradas em Madrid, quase não volto mais aqui pra ver Peri, veja Sissi. Após uma longa pesquisa sobre as marchinhas carnavalescas, realizada em parceria com o jornalista Sérgio Cabral, Rosa deu vida a um musical de sucesso. Começamos essa pesquisa juntos no início sem saber se nós íamos fazer um documentário para televisão ou se nós íamos fazer um show, um espetáculo. Sempre gravaríamos um disco com o resultado daquela pesquisa. Como é que nós íamos mostrar? Porque o nosso interesse era mostrar as marchinhas, a história do Rio através da marchinha para os jovens, para quem não conhecesse essa história e não conhecesse essessas marchinhas. Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta, lugar quente é na cama, ou então no bola preta. Na minha vida, a música representa minha maior paixão. De todas as artes. Eu gosto muito de cinema e de teatro, mas não há nada como a música. Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando, a viúva, o brotilho e a madame. O velho na ponta da colomba é um assombro. Sassaricando. A gente acabou de ver que a música é muito presente em nosso cotidiano, mas lá atrás, muito antes do rádio, da vitrola ou do MP3, o monge beneditino Guido d'Arezzo criou as pautas e as notas musicais. Essas mesmas que você conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Por meio desse sistema e de outras práticas de ensino musical, o monge diminuiu o tempo de aprendizado de canto gregoriano. Aliás, Bárbara, essas duas palavras, aprendizagem e música, caminham juntas em diversos momentos da história da educação. No Brasil, as escolas mantidas pelos jesuítas até o século XVIII tinham a música inserida no currículo. Mas ao longo da história do país, como a educação musical esteve presente nas escolas? Veja na linha do tempo. Os pesquisadores afirmam que as escolas mantidas pelos jesuítas no Brasil no século XVIII tinham no seu currículo o ensino da música. A educação musical, o ensino da música no Brasil
é muito antigo, ou seja, vem desde a colônia. Nos seminários de Recife, de Olinda, desculpa, né, o curso de música já existia em forma de canto orfeônico. O termo canto orfeônico seria uma homenagem a Orfeu, que na mitologia grega era um talentoso músico. O canto orfeônico tornou-se muito popular na França no século XIX, porque era uma atividade obrigatória nas escolas municipais de Paris. O canto orfeônico tinha a base no canto coletivo e trabalhava a educação musical através desse canto coletivo, né? O canto orfeônico foi o maior processo, o maior movimento de educação musical que o Brasil já teve. Isso foi feito durante muito tempo pelos jesuítas, porque a matéria canto orfeônico era obrigatória. Mas foi em 1854 que um decreto federal regulamentou o ensino de música no país. Na primeira metade do século XX, o maestro Heitor Villa-Lobos foi o responsável por difundir os ideais nacionalistas por meio da educação musical. Nessa época, o objetivo, segundo o programa criado por Villa-Lobos e uma instituição onde ele trabalhava, que era o SEMA, era desenvolver o civismo, desenvolver a disciplina em primeiríssimo lugar, segundo o civismo e terceiro a educação artística. O canto orfeônico teve sua imagem ligada ao governo de Getúlio Vargas. Foi durante o Estado Novo que o canto coletivo de Villa-Lobos se constituiu enquanto movimento. Tirando esses entraves políticos e esses problemas que estavam relacionados à ditadura militar, o canto orfeônico conseguiu abranger uma grande quantidade de pessoas. Então, ou seja, as escolas tinham aula de música, né? E as pessoas falam, né? Eu tenho algumas pessoas que foram alunos na época dizem: eu tenho saudade do canto orfeônico porque no canto orfeônico a gente fazia música. Com Villa-Lobos a gente ensaiava, cantava 2 vozes, 3 vozes. Eu fui da época das concentrações no Campo do Vasco, nunca frequentei, mas de qualquer maneira via as concentrações Villa-Lobos e a regia no Instituto da Educação. O canto orfeônico esteve presente nas escolas brasileiras até o final da década de 1960. Segundo a pesquisadora Rosa Fuchs, diversos motivos levaram ao enfraquecimento do movimento. Você tem um movimento muito importante na parte cultural do Brasil, do mundo todo, e no Brasil em particular, que é o que a gente chama de contracultura. Em 1970, uma nova lei trouxe a educação artística para o currículo escolar, estabelecendo a prática da polivalência. Com isso, o professor era responsável por todas as artes, uma medida que causou impacto no ensino da música nas escolas. Isso, em algumas partes do país, provocou com que um esvaziamento da prática musical nas escolas. Com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, o ensino de arte é estabelecido como componente curricular obrigatório. 12 anos depois, esta mesma lei é alterada. O ensino de arte insere obrigatoriamente o ensino de música. Agosto de 2011 é, portanto, o prazo limite para que toda escola pública e privada do país inclua o ensino de música em sua grade curricular. Em 2008, a história da educação musical no Brasil ganhou mais um capítulo com a criação da Lei nº 11.769, que torna obrigatório o ensino de música nas escolas de ensino fundamental e médio. A lei estabeleceu 2011 como ano limite para a entrada da música nos currículos. A lei foi resultado de uma mobilização que teve início em 2006 e que reuniu diversas entidades, associações, profissionais da educação e músicos. Com a legislação, surgem também novos desafios. Um deles é a formação de professores para trabalhar com conteúdos relacionados à educação musical. E esse é o tema do Panorama. Acompanhe. Com a legislação, a música ela ganha um espaço diferenciado. A lei quer trazer de volta a música enquanto disciplina para o acesso de todos os estudantes. De acordo com a lei, 2011 é o ano limite para que a música faça parte do currículo das escolas, mas os desafios ainda são grandes. E eu entendo que muitas escolas realmente
primeiro lugar, não estão acreditando, digamos assim, dessa necessidade de se organizar, mas ao mesmo tempo também elas não sabem o que fazer. Então eu acho que buscar, digamos, até junto às universidades, buscar algum tipo de apoio, algum tipo de orientação de profissionais da área, seria importante para montar um programa que eu diria até sob medida para aquela escola. A proposta é que o trabalho com música nas escolas vá além do ensino de um instrumento musical. O fazer musical na escola hoje não é só tocar um instrumento, é contextualizar artistas, compositores, trazer isso para a vida dos sujeitos das escolas, né, que são os nossos estudantes, a história de vida de outras pessoas e como eles se enxergam a sua história de vida diante da história contada de dos compositores. A educação musical ela tem que explorar todos os aspectos da manifestação musical direta com música. Por exemplo, quais são as formas de nós nos relacionarmos diretamente com música. Liane, que presidiu durante 6 anos a Associação Internacional para a Educação Musical, conta que pelo mundo afora essa relação entre música e escola varia bastante. Nós temos, por exemplo, a Europa, a maioria dos países da Europa, já com uma grande tradição em educação musical, né? Muitas pesquisas desenvolvidas, muita articulação com escolas. Países como Estados Unidos, Canadá, idem, né? Eles já têm uma tradição muito grande de educação musical. Se nós formos para a Ásia, por exemplo, também hoje mais do que nunca querendo explorar esse aspecto da criatividade através das artes. Quando a gente chega na América Latina como um todo, nós temos uma tradição muito forte da educação artística. Então nós estamos diante dessa multiplicidade, temos muito a ensinar ao mundo, temos muito a compartilhar, principalmente nessa parte de projetos sociais, onde a música é, digamos assim, um eixo norteador, né? Mas temos muito a aprender também, como outros países têm feito. E eu acho que é uma troca, e eu acho que a globalização, acho que ela tem que ser vista, ou pós-globalização, como um universo de trocas. Fim do primeiro bloco, mas nem precisa pedir bis. A gente volta depois do intervalo e você vai ver. Um colégio no Rio de Janeiro que tem tradição no ensino de música. E em Porto Alegre, uma escola que valoriza a educação musical integrada ao currículo. Ele nasceu como Imperial Colégio de Pedro II. Foi inaugurado ainda no período da regência, em 2 de dezembro de 1837, dia em que o herdeiro do trono brasileiro, Pedro II, completava 12 anos de idade. O colégio teve entre os muitos professores nomes como o de Joaquim Osório Duque Estrada, um dos autores do hino nacional. E também o maestro Heitor Villa-Lobos, professor catedrático de canto orfeônico. Toda essa tradição no ensino de música do Pedro II você conhece agora no In Loco. O Colégio Pedro II tem tradição no ensino musical. A história conta que o compositor Heitor Villa-Lobos tinha o costume de vir aqui ensaiar com os alunos. E hoje, o Salto para o Futuro veio ver de perto a relação entre a música e essa escola. Nós desenvolvemos as mais variadas formas de relacionamento com música, desde ouvir, tocar, cantar, compor, improvisar. O importante é que ele tome decisões musicais, pense, se expresse através dos sons, conheça novas músicas que eles não conhecem, amplie o repertório para que eles possam tocar, cantar, se expressar musicalmente.
música na formação dos alunos? Bom, a música é mais uma forma de linguagem, né? A gente pensa a música como linguagem, então é muito importante que o aluno tenha também esse recurso de saber lidar com uma linguagem artística, né? Saber se expressar, saber usufruir dessa linguagem artística. Música é minha matéria favorita aqui no colégio, porque a gente interage muito na sala com a professora. Eu acho muito legal porque dá desde pequeno uma ideia de música, né? Para quando crescer você ouvir uma música assim clássica, que atualmente não tem muito conhecimento sobre a música clássica, Beethoven, Mozart, Bach, tudo isso. A gente aprende na teoria e na prática. A gente aprende a ler partituras, a tocar flauta, basicamente, primeiramente flauta, e depois a gente aprende outros instrumentos, percussão. Então, a música é incentivada, quer dizer, nós damos a eles aqueles meios, né, que nós tivemos, nós propiciamos os meios necessários a que eles possam realmente fazer um trabalho de qualidade. Isso extrapola a sala de aula, porque eles passam a fazer música nos corredores, trazem seus instrumentos, criam grupos. Ano passado, de uma atividade nossa, surgiu um grupo de samba que já está se profissionalizando. Nós temos baterias de escolas de samba que saem no Maitá. Então, é uma diversidade muito grande. Eu participava do coral ano passado e eu participei do grupo instrumental. Na aula de música a gente aprende a tocar a flauta doce, que é um instrumento que vai desde o 6º ano até o 9º ano, e também a gente aprende a história da música, compositores, a gente aprende instrumentos de corda. Eu acho que o grande lance é aproveitar essa curiosidade pela música e fazer com que eles tenham mais consciência sobre isso, né? Nas escolhas musicais deles, né? Em que eles possam ver que a música é uma coisa muito ampla, né? Muito diversa, e apropriar dessa linguagem para eles poderem se expressar, poderem, né, incorporar a música de uma forma bem mais ampla na vida deles, né? Um maestro que revolucionou a música brasileira ao incorporar temas populares à música erudita. Nome que já apareceu aqui no programa de hoje, também como um dos mestres no ensino de música no Brasil. É o maestro Villa-Lobos, que dá nome à escola que você vai conhecer no In Loco. Lá, a educação musical está presente no currículo. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos fica na comunidade Lomba do Pinheiro, na zona leste da capital gaúcha. Eu estive lá e conferi alguns dos projetos e atividades ligados à educação musical. Essa aqui é a comunidade Lomba do Pinheiro, onde fica a Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos. A escola tem a música no currículo e é sede de uma orquestra que tem o nome do grande maestro brasileiro. A orquestra a gente vai conhecer no programa de quarta-feira, mas agora a gente conhece a escola. Como é que é a relação dessa comunidade aqui com a escola? A escola é um marco referencial para essa comunidade. Até por eles não disporem de espaços culturais e praças, muitas praças, aqui é onde tudo acontece. Além da questão formal da aprendizagem, tem também as inter-relações, né, as amizades, a sociabilidade deles. Na comunidade tem escola de samba, as crianças desfilam desde pequenininhos, os pais saem na aula de compositores, os pais são da direção. Então, eles já vêm com isso, eles sabem tocar um instrumento de percussão, qualquer pequenininho aqui que tu der. Claro, eles não vão sair tocando um violino, uma flauta, mas eles já têm alguma coisa assim, eles têm uma noção. A escola recebe o nome de um dos maiores músicos da história do Brasil, o maestro Heitor Villa-Lobos. Eu acho que isso já é um sinal de uma relação próxima com a música, né? É uma confluência. Para a comunidade, a música, e principalmente a orquestra, porque desde a época que, há 19 anos atrás, quando a professora Cecília começou a compor o nosso grupo, né, ela tinha as aulas formais e depois passou para a oficina de flautas doces. E desde então, teve esse diferencial na escola, né? E hoje, até hoje, com os 400 alunos que fazem parte desse projeto, né, que já passou os muros da escola, ultrapassou, né? É um projeto
extra, vai além das fronteiras do estado e até inclusive do país, né? Que eles já foram para Córdoba, acho que 2 vezes. Então, é um projeto que, com certeza, modificou a vida de muitos e ainda vai modificar a vida de muitos alunos. A gente está colhendo os frutos agora com o pessoal da orquestra, né? 5 dentro da Universidade Federal, que não é uma coisa pequena para uma comunidade como essa, que poderia nunca vir entrar numa universidade, né? Na verdade, nós somos uma escola privilegiada, porque nós podemos contar com a presença de uma orquestra que em 2011 vai ter 20 anos, né, de trabalho, que iniciou com um trabalho com flautas apenas e foi, à medida do tempo, se desenvolvendo e passou a ter vários instrumentos, a participação de vários alunos, oficina de música. Então, nós temos um trabalho bem globalizado e que favoreceu muito o desenvolvimento das nossas crianças. Então, eu acho que para a nossa escola é um benefício sem tamanho contar com a música aqui. Eu não consigo ver alguém sem música, né? E para mim, como eu digo para os alunos, eu que já tive uma rádio dentro da escola, uma rádio informal no recreio, e eles vibram muito com essa questão da música. O que é a música boa? É a música que tu sente, tu aprecia. E aí independe do tipo de música, né? É a qualidade da música que está sendo feita. E eu acho que é ganho, com certeza é ganho para qualquer aluno. Entra na formação ampla deste aluno. Desenvolver a criatividade e o sentido de parceria e cooperação entre os alunos. Para os pesquisadores e especialistas, estes são alguns dos objetivos do estudo de música nas escolas. E é essa relação entre música e escola o tema do contexto com Ana Lídia Prates. Ela é professora de música para alunos das séries iniciais do ensino fundamental da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, que você acabou de conhecer. A escolha do repertório. Esse repertório foi escolhido em função disso, dessa clientela e de mostrar coisas poéticas, arranjos com instrumentos acústicos e algumas poesias, algumas coisas assim que não estão tanto no contexto da mídia, que é a música que eles trazem, né? Funk, pagode, que eles gostam tanto, embora não se exclua isso, mas de oferecer outras realidades para eles poderem apreciar também, né? Vivenciar. A música veiculada pela mídia. É um instrumento muito poderoso, a música veiculada pela mídia, né? Não tem como escapar disso, nem a gente, nem as crianças, né? Nós vivemos no mesmo mundo, embora alguns com oportunidades diferentes, com experiências e vivências diferentes, um pouco, mas ninguém escapa, né, dessa comunicação de massa. Então, eu acho que impor abusivamente e absolutamente um outro estilo, eu acho que é uma maneira de dificultar a aproximação. A importância do ensino de música na escola. A música é uma arte de relações, né? É uma arte de relações, é uma arte temporal, é uma coisa, eu acho que muito preciosa, né? As relações intelectuais e afetivas que se faz durante uma prática musical coletiva, isso é muito alfabetizador do ponto de vista humano, afetivo, cognitivo, vale a pena para tudo. Eu acho que isso é aí que a maior contribuição, entende? No fazer, no cantar com o outro, no tocar com o outro, estar junto na música é uma maneira muito sofisticada de estar junto, muito qualificada de estar junto, né? Então, quando eu baixo meu instrumento para que o outro toque, se eu deixo ele solar ou se é a minha vez de solar, esse diálogo é como o diálogo da vida e ampliar a comunicação assim, interpessoal dá bom resultado em qualquer coisa que seja, né? Eu acho, penso eu. Formar professores para atuar na área de música. Este é um desafio para diversas instituições de ensino. Mas como as instituições de nível superior
formam esses profissionais. Agora a gente vai conhecer um exemplo. A repórter Carla Freire esteve na Universidade de Brasília para mostrar alguns dos projetos desenvolvidos pelo Departamento de Música. E a Carla viu como são formados novos profissionais de nível superior que vão trabalhar na área de educação musical. Nossa equipe veio conhecer o Departamento de Música da Universidade de Brasília e encontrou uma diversidade de projetos. Aqui, o aluno do curso de licenciatura passa por uma série de estágios supervisionados e práticas docentes para estar habilitado a dar aulas. Um desses projetos a gente vai conhecer agora. Os professores do curso de licenciatura em música da UNB coordenam projetos voltados para a comunidade. Os universitários escolhem um desses projetos para fazer o estágio supervisionado. Foi o caso de Ivan de Jesus. A licenciatura veio como uma possibilidade, porque não tem o curso de música popular ainda aqui na UNB. Ivan optou por fazer parte do projeto da professora Cristina Grossi. Cristina é responsável por um projeto com jovens do ensino médio de uma escola pública de Brasília. Além de terem noções de música, os jovens alunos são incentivados a criar seu próprio grupo musical. E tudo sob o olhar atento da professora Cristina e dos universitários. Qual é a da música popular? Qual é o contexto dela? Como que os jovens ouvem? Qual a importância dessa música na vida dos jovens? Então a gente começou a levantar essas questões, a gente chegou a um projeto assim, muito bacana. A primeira coisa que a gente faz é, quem escolhe a música que quer trabalhar são eles. Eles vão trabalhar essa música que é da cultura, da familiaridade deles, quer dizer, eles são enculturados nesse tipo de música que ele gosta. Eles vão trabalhar em bandas, em grupos, e eles vão aprender um com os outros. Aos futuros professores, como o Ivan, a variedade de projetos é o incentivo à profissão. A licenciatura me abriu a mente para várias possibilidades, né? Quando eu entrei, eu queria só uma formação musical para poder tocar melhor meu instrumento. Só que chegando aqui, conhecendo a licenciatura, as possibilidades, ensino em escola pública, escola particular, fazer projetos próprios de ensino, música à distância, que agora está em voga, agora está começando esse trabalho de música à distância com internet. Então as possibilidades são muitas. O segundo bloco do Salto para o Futuro vai chegando ao fim, mas o programa ainda não acabou, não. Já, depois do intervalo, tem mais. Enquanto isso, aproveite para visitar o site do Salto para o Futuro na internet. Confira os textos dessa série e troque ideias com outros professores. No site você também pode votar na enquete da semana. O endereço é www.tvbrasil.org.br/salto. E veja depois do intervalo uma entrevista com a professora de música Regina Márcia Simão Santos. Voltamos com o Salto para o Futuro e neste terceiro e último bloco a gente bate um papo com a professora de música Regina Márcia Simão Santos. Atualmente, Regina é professora colaboradora do programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Nesta entrevista ela fala, entre outros temas, sobre a valorização da produção musical regional, legislação e experiências brasileiras no ensino de música. Confira. A nossa entrevistada de hoje viveu cercada por música desde muito cedo. Ainda na infância, ela participou de corais e esteve sempre rodeada de instrumentos musicais, uma paixão cultivada por sua mãe. Na juventude, por não concordar com o método utilizado nas aulas de piano, ela acabou abandonando o curso. Mais tarde, percebeu que não seria possível viver sem a música e ingressou no bacharelado em piano da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
De lá para cá, ela também concluiu a licenciatura em música, o mestrado em educação e o doutorado em comunicação. E é com a educadora Regina Márcia Simão Santos que a gente conversa hoje sobre educação musical. Falando especificamente da Lei 11.769 de 2008, quais são os avanços trazidos por ela para o ensino de música nas escolas? Eu acho que, pelo menos, podemos falar em 4 efeitos da nova lei. Primeiro, depois dela, claro que há necessidade de mais concursos para professor de música. Um outro efeito é sobre os cursos de formação. Eles precisam sofrer uma mudança radical, onde ainda estiver sendo praticada a polivalência, a formação do profissional polivalente. Não há respaldo para isso mais. Terceiro, há de haver também mudança nas práticas dos sistemas educacionais, onde ainda houver a admissão de um único professor para dar conta das diversas modalidades. E quarto, há também de se fazer uma séria, minuciosa observação dos editais públicos, onde neles ainda houver conteúdo incompatível com a formação do especialista e nomenclatura já abolida na legislação. Pelo menos esses efeitos eu observo que a legislação atual traz. A lei determina que até 2011 as escolas deverão obrigatoriamente incluir a oferta da disciplina. Como você vê esse processo? Um Brasil tão grande, com realidades tão diversas, algumas coisas precisam ser observadas. E a própria lei 9394 já garante isso. Por exemplo, se você for a alguns artigos como 8º, 3º, agora não vou saber de cor isso, mas o 11º, 12º, 9º, eles vão garantir o seguinte. Primeiro, a União já estabeleceu diretrizes e competências mínimas norteadoras das ações nos sistemas de ensino e nos sistemas educacionais e estabelecimentos de ensino. E são competências que nós já conhecemos, elas estão em documentos que, embora não obrigatórios, eles são fartamente conhecidos de todo professor no Brasil. Segundo ponto que eu destaco dentre esses artigos que eu citei, da 9394, se não me engano, é o artigo 3º, que me chama a atenção, que fala dos princípios para o ensino. E um desses princípios é o pluralismo de ideias e práticas pedagógicas. Ora, se a própria legislação admite pluralismo de ideias e práticas pedagógicas, a obrigatoriedade não significa taxar para todos, do norte ao sul, o mesmo procedimento, a mesma solução, a mesma estratégia, o mesmo tempo de realização, a mesma unidade programática, o mesmo livro, né? Então, nós precisamos pensar seriamente isso. Qual é a expectativa de cada um que atua na educação diante da legislação? Outros 2 artigos que eu destaquei são aquele que fala sobre a liberdade de organização dos sistemas de ensino. Distrito Federal, estados e municípios terão liberdade de organização dos seus sistemas de ensino. Ora, isso é de uma abertura que pode nos ajudar a produzir soluções muito boas, locais, regionais. E assim aprendermos uns com os outros. Junto a isso, a legislação, nesse outro artigo que eu já mencionei, vai falar que os municípios poderão baixar normas complementares. Então, não basta se não quiser. Então, autonomia tem para fazer isso.
E, vamos dizer, por último, a própria instituição escolar é chamada a elaborar e executar seu projeto pedagógico. Ele é da competência da escola. Então, eu acho que no momento em que falamos da obrigatoriedade de algo, temos também a responsabilidade de produzir soluções sem esperar que taxem por nós uma norma que nos obstrua na capacidade de criar e conduzir o processo com autonomia no nosso espaço. Você foi professora da educação básica por mais de 20 anos. De que maneira é possível trabalhar com música nessa etapa da educação? Eu vejo que num livro de um educador musical chamado Murray Schafer, um dos capítulos que ele já escreveu foi Quando as Palavras Cantam. Então, Quando as Palavras Cantam é um título dado, inspirado numa frase de uma criança quando definiu música quando as palavras cantam. Ora, se eu for a uma história da pedagogia musical, eu vou localizar um alemão, Karl Orff, que falou que o importante era entrar nesse jogo de rimas e lenga-lengas e descobrir o potencial rítmico, sonoro, expressivo, melódico, tarará, essas coisas todas das próprias palavras. Então, e aí conseguir formar práticas de conjunto. Ora, o que eu vivi com crianças de primeiro e segundo segmento foi exatamente isso, de fazer elas praticarem escutas cada vez mais interessadas e atentas, de forma a perceber, a se envolver, a ser afetado, melhor dizendo, serem afetadas por sonoridades. Mas também sabendo que essa sonoridade pode estar na sala de aula da professora de alfabetização, no jogo expressivo de fonemas, no jogo silábico. Então, essa musicalidade está presente em diversos momentos do cotidiano escolar. E a gente, às vezes, pode estar na expectativa de ter um aparato instrumental e não saber fazer o uso desse material. E não ter esse aparato e produzir muita música com esses sujeitos da escola. Agora falando sobre o conflito entre o que os alunos desejam e o que os professores consideram como melhor para eles aprenderem. Como podemos lidar com uma situação como essa? Eu acho que o exemplo que acabei de dar elucida isso. Ele está longe de ser aquele negócio, a pedagogia da concessão. Façam durante o bimestre o que eu peço, que é a última aula, vocês podem fazer o que vocês querem. E não é assim, olha, um bimestre nós faremos isso, no outro bimestre eu faço algo que seja do agrado de vocês. Não, eu acho que é esse trânsito saudável produzindo nos sujeitos essa ampliação. Esse desejo de ser afetado pelo espírito de curiosidade e de investigação. Esse diálogo, né, entre as culturas. Claro que a gente sabe que música é uma prática cultural situada de sujeitos concretos. Você lida com matrizes culturais. Você lida com valores e sentidos, você lida com identidades musicais. O problema é quando você tem as múltiplas identidades e tem como meta substituir a identidade do aluno por uma ideal, aquela eleita pelo professor. Então, a música, ao invés de agrupar, que a gente sempre costuma dizer, né, que a música agrupa, é uma prática coletiva, socializadora, mas a música tem forte poder também de separar e hierarquizar. Um país tão grande e diverso como o Brasil reúne diversas manifestações musicais. É possível que todas essas manifestações sejam trabalhadas na escola? E de que maneira? Dar tudo é sempre o desejo do professor.
contemplar, o que pode cair num currículo turístico. Você sai passeando, contempla cada coisinha, fica uma coisa meio exótico musicalmente. Então você descontextualiza, você desterritorializa. Então você não tem imersão em nada, você ilustra. Então eu prefiro que a gente entenda a dimensão dessa discussão sobre multiculturalismo crítico, né? Como as diferenças existem. E aí nós não estamos falando sobre a diversidade cultural só do Brasil, porque o projeto educacional não pode se restringir ao Brasil. Então a gente dialoga com o de fora do Brasil. E não só o de hoje, a história das práticas musicais da humanidade. Então, eu vou sucumbir se eu imaginar que estou falhando no meu projeto de dar tudo. Mas a ação educativa e a ação do professor hoje não pode ser pautada por aquele que dá tudo. No momento que a gente tem internet, tem acessos, o papel do professor deve ser aquele de atrator. Ele atrai para o saber, ele atrai para o conhecimento, de forma a potencializar esses sujeitos para continuarem as suas buscas. Há um grande músico chamado Schoenberg, e uma das frases principais dele numa grande obra sobre harmonia, é um tipo tratado de harmonia. Eu fui descobrir o Schoenberg, educador, no Tratado de Harmonia, em que ele fala: quero que meus alunos busquem. No momento que o projeto educacional suscitar isso nos sujeitos, você completa o seu trabalho. Uma música é capaz de nos fazer viajar pelo tempo e pelo espaço. Quantas vezes a gente não ouviu aquela canção que nos fez lembrar de um acontecimento, de um lugar ou daquele amor ausente? Para mim, por exemplo, ouvir Máscara Negra, do compositor Zequete, é um convite para recordar os antigos carnavais. Lembra, Bárbara? É aquela marcha rancho que diz mais ou menos assim: ó quanto riso, ó quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Lembro sim, Murilo. E quantos de nós já não passou uma tarde em Itapuã com Vinícius de Moraes e Toquinho sem nunca ter estado lá? Ou ouviu Alegria, Alegria, de Caetano Veloso e lembrou da luta contra a ditadura no Brasil. Mas será que a razão pela qual gostamos tanto de música é a capacidade de nos fazer recordar um instante, uma pessoa ou um lugar? A equipe do Salto para o Futuro foi ouvir os educadores entrevistados para esta série e perguntou para eles por que, afinal, a música é tão importante nas nossas vidas. Confira as respostas. Bom, a música é importante nas nossas vidas pela nossa formação geral, né? É a questão do vivenciar a sensibilidade. No momento que tu aprende ou te integra com alguma questão da musicalidade, tu está formando o teu todo. Eu não consigo ver separado essa parte da sensibilidade com as questões do raciocínio, né? Então, é fundamental para o ser humano como uma formação total. A música é importante na vida de todas as pessoas, em todas as culturas. Não existe cultura que não tenha uma manifestação musical. É importante que a música esteja presente nas escolas como parte da formação integral da nossa criança, do nosso adolescente. Ela desenvolve aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores. Ela nos ajuda na mediação de conflitos das crianças e uma construção para uma cultura da paz. Música é importante na nossa vida porque ela é parte inerente da nossa vida. No momento que eu estou aqui falando com vocês, eu tenho um timbre de voz, eu tenho uma entonação, eu tenho uma melodia na voz, o meu corpo produz sons, não é? E eu também estou inserida num contexto social, num contexto cultural, num contexto histórico, em que a música tem um sentido, né, e tem um significado. Então, assim, não dá para a gente separar a música do nosso corpo e nem da nossa vida. Eu acho que é importante na nossa vida, porque para mim vida é música. Quando o coração começa a bater, você respira, entra o ar, você grita, né? Você dá som, você sonoriza a tua existência.
E ela nos acompanha por toda vez, no momento da alegria, no momento da dor, eu choro, fico alegre. Em todos os momentos a presença da música é comunicação, é a via maior, é a abertura de canais de comunicação, é a música. Sem a música eu acho que não há cultura nem existência. Ela para mim é a vida. Brasil, terra do samba, do baião, do chachado, das toadas, dos fandangos, do clássico e do popular. E a diversidade musical brasileira vai dar o tom do programa de amanhã. Vamos aos destaques. Diversidade de povos, diversidade de ritmos. O que faz do Brasil um país tão musical? Existe uma música melhor que outra? O salto para o futuro foi ouvir especialistas e pesquisadores sobre a formação do gosto musical brasileiro. E vamos a uma aldeia Carajá, no município de Aruanã, em Goiás. E você é nosso convidado nessa viagem pelos ritmos inspirados nos sons da natureza. E no programa de amanhã você vai ver também um bate-papo sobre a relação entre mídia e diversidade musical, tema da entrevista com a pesquisadora Magali Kleber, professora da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Essas manifestações artísticas que entram na escola e que são veiculadas pela mídia massificante, elas também têm possibilidades de produção de conhecimento, fazendo contraste por estranhamento. Gostou? Então não perca o próximo programa. É amanhã e a gente espera por você. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.